Quem entra num táxi vestida de noiva, debaixo de uma tempestade, esperando chegar ao próprio casamento e encontra no volante o homem que jurou odiar? Marina entrou. A chuva caía tão forte sobre a avenida que os faróis dos carros pareciam velas tremendo no escuro. O vestido branco ocupava metade do banco traseiro, molhado na barra, amassado nas mãos dela, enquanto o véu escorria pelo ombro como se também tivesse desistido. Ela segurava o buquê com força demais, apertando as hastes até machucar a palma, e repetia para si mesma que aquilo era só nervoso. Noiva chora, noiva treme, noiva sente medo antes de entrar na igreja. Mas noivas que estão indo casar por amor não encaram a porta do carro como se fosse a entrada de uma prisão. O motorista puxou o freio de mão, olhou pelo retrovisor e disse, com uma voz baixa que atravessou 12 anos, como se fossem 12 minutos. Marina! Ela parou de respirar. Primeiro viu só os olhos, o mesmo olhar escuro, cansado, teimoso. Depois viu a cicatriz pequena perto da sobrancelha, o maxilar mais duro, a barba por fazer, a camisa preta de taxista molhada na gola. E por último, viu o nome no crachá preso ao painel. Davi, o homem que ela amou antes de saber o peso da palavra amor. O homem que ela procurou em cada rua durante meses. O homem que, segundo todos diziam, tinha fugido depois do acidente que destruiu a saúde do irmão dela, a reputação da família e a fé de Marina em promessas. Por alguns segundos, a tempestade pareceu bater só dentro daquele táxi. Pode seguir, ela disse, desviando o rosto. Para a igreja São Bento? Ele perguntou, olhando o endereço no aplicativo. É. A voz dele mudou. Não ficou alta, não ficou cruel. Ficou pior. Ficou educada. Entendi. E o carro começou a andar. Como duas pessoas que um dia prometeram fugir juntas podiam estar separadas apenas por um retrovisor. E ainda assim, parecerem em lados opostos de uma vida inteira. Marina tinha 29 anos e uma loja pequena de vestidos de noiva numa rua antiga de Sorocaba. A vitrine era bonita, com luz quente, flores artificiais e manequins que pareciam mais felizes que as mulheres que entravam ali. Ela ajustava véus, media cinturas, costurava rendas até tarde e sorria para as clientes como se cada casamento fosse uma porta aberta para alguma alegria. Mas quando fechava a loja, passava a mão pelos vestidos pendurados e sentia um aperto estranho. Era como se trabalhasse todos os dias vestindo outras mulheres de esperança, enquanto ela mesma já tivesse desistido da sua. O irmão mais novo, Gabriel, vivia entre consultas, fisioterapia e crises de dor desde o acidente. Não era uma doença simples de explicar. Às vezes ele caminhava com ajuda, às vezes ficava preso à cama, às vezes falava rápido, fazendo piada. Às vezes, as palavras engasgavam na boca. O tratamento novo custava mais do que a loja conseguia pagar. A casa da família estava hipotecada. A mãe, Dona Irene, envelhecera cobrando sacrifícios dos outros como quem paga dívida com o orgulho alheio. Foi assim que Raul entrou na vida de Marina. Raul era dono de uma rede de materiais de construção. Tinha 40 anos, bons ternos, mãos sempre limpas e uma paciência de homem acostumado a ser obedecido sem levantar a voz. Ele não era mau. Esse era o problema. Raul não gritava, não traía, não humilhava. Ele pagava exames, ajudava com fornecedores da loja, mandava motorista buscar Gabriel no hospital e dizia frases corretas na frente de todo mundo. Comigo, você não vai passar aperto, Marina. E Marina, que já tinha passado aperto demais, confundiu segurança com destino. A mãe dizia que era uma bênção. Você acha que amor enche geladeira? Amor paga neurologista? Amor segura uma família quando o dinheiro acaba? Marina ficava calada, porque no fundo ela sabia de quem a mãe estava falando. Davi nunca tinha enchido geladeira nenhuma.
Na adolescência, ele vendia doces na escola, consertava bicicletas no fim de semana e estudava com livros emprestados. Morava com Celina, a mãe adotiva, numa casa simples perto da rodoviária. Sonhava em ser médico porque dizia que pobre não podia depender de sorte quando adoecia. Marina o conheceu aos 16 anos, no pátio da escola, quando ele derrubou o café no próprio uniforme, tentando fingir que não estava olhando para ela. "Você sempre se apresenta molhando a camisa?" ela perguntou rindo. "Só quando a menina é bonita demais e o copo perde a estabilidade." Ela riu tão alto que levou advertência. Ele guardou aquela risada como quem encontra uma coisa rara na rua e sabe que não vai devolver. O amor dos dois começou pequeno. Um caderno emprestado, um lanche dividido, uma pulseira de linha vermelha que Davi fez para ela numa tarde de feira, dizendo que era contrato de fuga, porque um dia ele seria médico, ela teria a própria loja e os dois iriam embora daquela cidade onde todo mundo sabia da vida de todo mundo, menos da própria. "Quando eu passar em medicina, você vai comigo?" ele perguntou. "Só se você prometer nunca me deixar esperando." Ele amarrou a pulseira no pulso dela. "Eu volto até de onde não dá para voltar." Naquela época, Marina acreditou. O que aconteceu com uma promessa quando uma cidade inteira decide contar outra versão? O acidente veio numa noite de festa junina, quando Marina tinha 17 anos, Davi 20 e Gabriel apenas 11. Chovia fino. Gabriel insistiu para ir junto buscar Marina na casa de uma amiga. Davi dirigia o carro velho de Celina, devagar, com o limpador fazendo barulho no vidro. Marina ia no banco da frente, rindo de alguma piada ruim dele. Gabriel, atrás, comia paçoca e dizia que os dois eram ridículos. Na esquina da Ponte Velha, um caminhão avançou o sinal. Marina lembrava de luz branca, metal amassando, o gosto de sangue na boca. Lembrava de Gabriel gritando. Lembrava de Davi segurando o rosto dela e dizendo: "Fica comigo, eu vou buscar ajuda, eu volto." Depois disso, a memória virava água escura. Quando acordou no hospital, a mãe chorava ao lado da cama. Gabriel estava numa UTI. Davi tinha sumido. "Ele deixou vocês lá", Dona Irene disse com a voz quebrada. "Fugiu antes da polícia chegar. Minha filha, ele fugiu." Marina não quis acreditar. Pediu para ver Davi. Pediu o telefone. Pediu notícias. A mãe dizia que ele não queria falar, que a cidade inteira já sabia, que testemunhas tinham visto ele saindo correndo, que menino pobre, quando vê problema grande, pensa primeiro em salvar a própria pele. Dias depois, uma carta chegou. Segundo a mãe, sem remetente. Marina nunca viu. Dona Irene entrou no quarto e disse: "Era dele. Não vou te mostrar porque você já sofreu demais." Ele pediu desculpas e foi embora. Marina quebrou por dentro naquele dia. O tempo fez o resto. Davi perdeu a bolsa do cursinho, perdeu amigos, perdeu o respeito dos professores, perdeu a chance de entrar na faculdade naquele ano. A mãe adotiva ficou doente depois de ouvir vizinhos chamando o filho de covarde na feira. Ele tentou procurar Marina no hospital e foi barrado. Tentou ligar e ninguém atendia. Tentou mandar cartas e nunca recebeu resposta. Marina, do outro lado da mentira, achava que o silêncio dele era confissão. E agora ele estava ali, dirigindo o táxi dela até um casamento sem amor. "Está tremendo", Davi disse depois de alguns minutos. "Não pedi diagnóstico." Ele estendeu a mão e ligou o aquecedor sem olhar para trás. "Também não cobrava consulta quando você era teimosa." A frase atravessou Marina por um lugar antigo. Ela quis responder com raiva, mas o cuidado veio antes da defesa. Davi sempre percebia quando ela sentia frio. Sempre deixava o casaco no encosto da cadeira como se fosse distração, quando na verdade era jeito de cuidar sem admitir. "Eu não sou mais aquela menina", ela disse. "Eu vi. Aquela menina prometeu que nunca casaria com alguém só porque era conveniente." Marina encarou o retrovisor. "E aquele menino prometeu que voltava." O táxi freou num sinal vermelho. A chuva batia no para-brisa.
distorcendo as luzes da cidade. Davi segurou o volante com força. Eu voltei. Ela riu sem alegria. Claro, você não sabe de nada. Eu sei o suficiente. Não, você sabe a versão que te entregaram embrulhada. Marina sentiu o peito apertar. Quis mandar ele parar o carro. Quis descer na chuva. Quis gritar que ele não tinha o direito de aparecer justo naquele dia. Justo com aquela voz. Justo com aqueles olhos, ainda capazes de doer nela. Mas a igreja surgiu adiante, iluminada, cheia de carros, guarda-chuvas, fotógrafos, convidados correndo sob toldos brancos. Davi parou junto ao meio-fio. Por um instante, nenhum dos dois se mexeu. Vai casar? Ele perguntou. Vou. Com alguém que você ama? Marina abriu a porta, mas não desceu. O vestido parecia pesado demais. Com alguém que ficou. Davi baixou os olhos. Às vezes, ficar perto não é a mesma coisa que não abandonar. Ela desceu antes que a frase pudesse alcançar seu coração inteiro. Na porta da igreja, Raul esperava com um guarda-chuva grande e expressão preocupada. O motorista demorou? Marina olhou para trás. O táxi ainda estava parado. Davi não a encarava mais. Ele olhava para a frente como quem já tinha aprendido a perder sem fazer cena. Não, ela respondeu. Cheguei na hora. Mas será que alguém chega na hora quando passa 12 anos atrasado para ouvir a verdade? A cerimônia não aconteceu naquela noite. Não por coragem de Marina, por queda de energia. Um raio atingiu um transformador próximo à igreja. A luz piscou 3 vezes e apagou no momento em que ela segurava o braço de Raul para entrar. As pessoas riram nervosas. O padre explicou que não havia segurança para continuar com tantos cabos molhados e idosos no salão. O casamento foi remarcado para o sábado seguinte, 3 dias depois, no mesmo horário. Dona Irene chamou aquilo de contratempo. Raul chamou de azar. Marina não chamou de nada. Naquela madrugada, ela voltou para casa ainda com o vestido, sentou no chão do quarto e tirou do pulso a pulseira vermelha que nunca tivera coragem de jogar fora. O fio estava gasto, quase arrebentando. Ela aguardava presa por baixo do relógio em dias importantes, como se a menina de 17 anos dentro dela ainda precisasse lembrar que um dia alguém prometeu voltar. No dia seguinte, Marina tentou fingir normalidade. Abriu a loja, atendeu 2 clientes, sorriu para uma moça que experimentava um vestido sereia e dizia que queria se sentir escolhida. No fundo da loja, a televisão pequena mostrava imagens da chuva da noite anterior. Ruas alagadas, carros parados, árvores caídas. Ela estava ajustando a barra de um vestido quando a campainha da porta tocou. Davi entrou carregando uma capa de chuva no braço. A cliente olhou para ele. Marina endureceu. O que você está fazendo aqui? Trabalho. Na minha loja? Ele tirou do bolso um envelope com o timbre da empresa de Raul. Seu noivo contratou minha cooperativa para transportar convidados durante a semana do casamento. Me mandaram pegar umas caixas de lembrancinhas aqui. Marina fechou os olhos por um segundo. Claro, a vida, quando queria humilhar, não precisava de grandes tragédias. Bastava um contrato assinado por outra pessoa. As caixas estão no depósito, ela disse. Davi passou por ela e parou diante de um vestido pendurado. Era simples, de manga curta, com renda no colo. Ele sorriu sem querer. Você desenhou um parecido num caderno velho. Tinha uma manga torta. Você disse que parecia cortina. Eu disse que parecia cortina de gente rica. Era elogio. Marina segurou a vontade de rir. Falhou por um segundo. A boca dela tremeu. E Davi viu. O olhar dele amoleceu. Esse era o perigo. Entre os dois, a raiva nunca ficava sozinha. Sempre vinha acompanhada de uma lembrança querendo sentar junto. Não faça isso, ela disse. Isso o quê? Falar como se a gente tivesse direito à lembrança boa. Davi baixou a voz.
Você acha que eu sobrevivi só com as ruins? A cliente saiu do provador no momento exato, salvando Marina de responder. Davi carregou as caixas em silêncio. Na última, o papelão rasgou no fundo e um punhado de fitas de cetim caiu no chão. Ele se ajoelhou para juntar. Marina também. Os dedos dos dois tocaram a mesma fita branca. Ninguém puxou. Por um segundo, ela viu o menino de camisa molhada segurando o café no pátio. Ele viu a menina que ria alto demais e fingia não gostar de ser cuidada. A loja sumiu. A chuva sumiu. Raul, o casamento, a doença, a cidade inteira sumiram. Então o celular de Marina tocou. Hospital. Ela atendeu, já ficando pálida. Marina, é sobre o Gabriel. Ele teve uma crise. Sua mãe já está vindo. Davi levantou antes dela pedir. Eu te levo. Não precisa. Precisa. Eu disse que não. Ele pegou a chave do carro. E eu continuo sabendo quando você mente. No caminho para o hospital, Marina ficou no banco da frente sem perceber. Só notou quando Davi colocou o cinto nela rápido, sem encostar mais do que o necessário. Eu sei colocar um cinto. Eu sei. Então por que colocou? Porque sua mão está tremendo de novo. Ela olhou para as próprias mãos e odiou o fato de ele estar certo. O hospital tinha luz fria, cheiro de álcool e corredores que pareciam compridos demais para quem esperava notícia. Gabriel estava acordado, fraco, com uma máscara de oxigênio e humor de quem se recusava a virar pena. Olha aí! Ele sussurrou quando viu Marina de mãos dadas com a bolsa e Davi parado atrás. O passado veio de táxi. Marina ficou rígida. Davi deu um sorriso pequeno. E você continua sem graça. Melhor que covarde. O silêncio caiu no quarto como uma bandeja no chão. Marina encarou o irmão. Gabriel. Ele fechou os olhos, arrependido ou cansado. Davi deu um passo para trás. Eu espero lá fora. Mas Gabriel segurou o pulso dele com a pouca força que tinha. Não, eu não devia ter dito isso. Davi olhou para aquela mão magra segurando a dele. O menino que ele carregara no colo na noite do acidente agora era um homem preso a tubos, com culpa demais nos olhos. Tudo bem, Davi respondeu. Não está, Gabriel disse e virou o rosto para Marina. Nada disso está. Antes que ele continuasse, Dona Irene entrou no quarto como uma tempestade de perfume caro e medo. O que ele está fazendo aqui? Marina soltou a bolsa. Ele me trouxe. Depois de tudo, você ainda entra no carro desse homem? Davi respirou fundo. Dona Irene, não fale meu nome. Você já fez estrago suficiente. Gabriel tentou se levantar. Mãe, você precisa descansar. Davi saiu sem discutir. Marina foi atrás dele até o corredor. Davi, ele parou perto da máquina de café, de costas. Ela ainda fala como se fosse dona da verdade. Minha mãe sofreu. Todo mundo sofreu. Meu irmão quase morreu. Ele virou. Eu sei. Eu estava lá. A frase veio baixa, mas tinha sangue nela. Marina quis perguntar. Pela primeira vez em 12 anos, quis perguntar de verdade. Não como acusação, não como sentença, como alguém que talvez tivesse passado tempo demais ouvindo só um lado. Mas Raul apareceu no corredor com uma pasta de exames na mão e um buquê de flores sem cheiro. Marina! Davi deu um passo para trás. Raul olhou para ele com educação fria. Você é o motorista? Davi ergueu o queixo. Sou. Obrigado por trazê-la. Pode deixar a conta com o meu escritório. Marina sentiu vergonha, antes mesmo de entender por quê. Davi assentiu. Claro, boa tarde. Ele foi embora pelo corredor. Marina ficou olhando até ele desaparecer na porta automática. Raul tocou o ombro dela. Esse homem te incomodou? Ela deveria dizer sim. Seria mais fácil. Não. Raul olhou para a porta por onde Davi saiu.
Sua mãe me contou quem ele é. Não acho adequado você ficar perto dele nesta semana. Ele só estava trabalhando. Exatamente. Então vamos manter assim. Marina ouviu a frase e percebeu pela primeira vez que Raul falava de pessoas como quem separa objetos por prateleira. E se segurança também pudesse ser uma forma educada de gaiola? Naquela noite, Davi pegou uma corrida perto da rodoviária. Uma mulher jovem entrou com uma menina de uns 8 anos, ambas encharcadas, carregando 2 sacolas e uma caixa velha amarrada com barbante. A mulher pediu para ir até o bairro onde ficava a antiga casa de Dona Lourdes, uma costureira que Davi conhecia de nome. Lourdes costurara vestidos para metade da cidade e morrera havia poucos meses. A menina ficou no banco de trás, abraçada à caixa. Cuidado com isso, Lara, a mãe disse. É coisa velha da sua avó. Tem nome de noiva aqui. A menina respondeu, passando o dedo numa etiqueta amarelada. Davi não prestou atenção. Estava cansado demais de lembrar. Ele deixou as 2 numa rua estreita, recebeu em dinheiro e seguiu para outro ponto. Só percebeu a caixa no banco traseiro quase 1 hora depois, quando estacionou diante de uma lanchonete e foi pegar uma garrafa de água. A etiqueta dizia, com letra tremida, Marina, não entregue a Irene. O corpo dele gelou. Davi ficou olhando para o nome como se a caixa pudesse morder. Não abriu. Não era dele. Mas o passado tinha uma crueldade prática. Quando queria voltar, vinha com endereço, barbante e poeira. Ele ligou para o número da corrida, mas a chamada caiu. Tentou de novo. Nada. Guardou a caixa no porta-malas e trabalhou até de madrugada, com o nome de Marina queimando a cabeça. Na manhã seguinte, Lara apareceu sozinha na porta da cooperativa, de mochila rosa e uniforme escolar, guiada por um funcionário que a reconheceu das corridas. Moço do táxi, ela disse. Minha mãe pediu para buscar a caixa, mas falou que se o senhor fosse o Davi, era para entregar para o senhor ler uma coisa primeiro. Davi se agachou. Como sua mãe sabe meu nome? Minha avó falava. Ela dizia que tinha feito coisa errada sem querer e que um dia alguém precisava consertar. A menina tirou do bolso um envelope menor, dobrado. Esse estava separado. Minha mãe abriu porque achou que era conta, mas era a carta. Ela disse que adulto se enrola muito com papel velho. Davi quase sorriu. Então viu a letra. Era de Marina. A carta começava com a data de 12 anos atrás, 3 semanas depois do acidente. Davi, se você ainda se importa, aparece. Eu estou cansada de ouvir que você fugiu. Eu quero ouvir da sua boca, nem que seja para te odiar direito. Davi sentou na calçada. O mundo continuou passando. Ônibus, buzinas, gente atrasada, mas ele ficou ali com a carta nas mãos, percebendo que Marina tinha tentado chamá-lo. Que ela não tinha simplesmente virado o rosto, que alguém tinha parado aquela carta antes que chegasse nele. No fim, havia outra frase, quase apagada pela umidade. Eu ainda estou usando a pulseira. A respiração de Davi falhou. Quantos anos uma pessoa perde quando uma carta fica presa na gaveta errada? Ele levou a caixa para a casa de Celina, a mãe adotiva. Ela estava sentada na cama, com uma manta nos ombros, ouvindo rádio baixo. A doença tinha deixado seu corpo pequeno, mas não sua coragem. Você está com cara de quem viu defunto, ela disse. Pior, viu o que os vivos fizeram. Davi colocou a caixa sobre a mesa e abriu devagar. Havia cartas, muitas, algumas com a letra dele, nunca entregues, outras de Marina, nunca enviadas. Um diário de capa azul com adesivos antigos, recibos amarelados, uma foto dos dois na festa junina, ela com a pulseira vermelha, ele segurando 2 copos de quentão e sorrindo como se o mundo ainda não tivesse aprendido a feri-los. Celina levou a mão à boca. Meu Deus! Davi pegou uma das cartas que ele mesmo escrevera 12 anos antes. Marina, eu voltei ao hospital. Sua mãe mandou dizer que você não queria me ver.
Eu não acredito. Se você ler isso, me espera na Ponte Velha sábado às 3. Eu vou estar lá. Ele se lembrava daquele sábado. Choveu. Ele esperou até escurecer. Achou que Marina tinha escolhido acreditar nos outros. Outra carta dizia: eu não fugi. Eu saí correndo porque o celular não pegava e Gabriel estava preso. Peguei carona com um caminhoneiro até o posto, chamei ambulância, voltei no guincho. Quando cheguei, vocês já tinham sido levados. Sua mãe me encontrou na porta do hospital e disse que, se eu chegasse perto de você, ela contaria para a polícia que eu tinha bebido. Eu não tinha bebido, Marina. Você sabe que eu não tinha. Mas eu tinha 18 anos, nenhum advogado e uma cidade inteira pronta para acreditar nela. Davi largou o papel. No fundo da caixa havia um recibo de guincho com horário. 23h48. 32 minutos depois do acidente. Nome do solicitante: Davi Moraes. Local: Ponte Velha. Observação: motorista retornou ao local para acompanhar retirada do veículo. E havia o diário azul. Davi não abriu naquele momento. Não teve coragem. Celina segurou a mão dele. Leva isso para ela. E se ela achar que eu estou tentando destruir a família dela antes do casamento, você está tentando devolver a verdade. Verdade também machuca. Celina apertou os dedos dele. Mentira adoece mais. Davi fechou a caixa e olhou para a chuva fina na janela. Toda vez que chovia, ele tinha a sensação de estar outra vez correndo no asfalto, com sangue no braço e a voz de Gabriel gritando atrás dele. Ele passou anos tentando provar que não era covarde. Agora, a prova cabia numa caixa velha esquecida por uma criança no banco do táxi. O destino, às vezes, não era uma força invisível. Era só uma avó arrependida, uma filha organizando armários, uma menina distraída e um motorista cansado demais para perceber que levava no porta-malas a vida que tinha perdido. Ele foi até a loja de Marina no fim da tarde. Ela estava sozinha, costurando pérolas num véu. A luz âmbar da vitrine deixava o rosto dela bonito e triste. Preciso te mostrar uma coisa, Davi disse. Marina viu a caixa e empalideceu ao ler o próprio nome. Onde você achou isso? No meu táxi. A neta da dona Lourdes deixou por engano. Ao ouvir o nome da costureira, Marina ficou imóvel. Dona Lourdes costurava para minha mãe. Eu sei. O que tem aí? Davi engoliu seco. Cartas. Marina riu, mas foi um riso de defesa. Cartas. Suas, minhas. Um diário do Gabriel. Um recibo do guincho. O nome do irmão mudou tudo. Marina largou a agulha. Não fala do Gabriel. Eu não falaria se não fosse importante. Importante para quem? Para você limpar seu nome 3 dias antes do meu casamento? Davi ficou ferido, mas não recuou. Para você parar de viver em cima de uma mentira. A minha vida não é um processo que você reabre quando quer. Não. É a minha também. Marina se levantou. Você sabe o que aconteceu depois que você sumiu? Meu irmão gritando de dor. Minha mãe vendendo o que tinha. Eu abandonando faculdade, sonho, tudo. Você sabe o que foi ouvir a cidade inteira perguntar como eu pude amar alguém que deixou uma criança presa num carro? Davi abriu a caixa com mãos trêmulas e pegou o recibo. Eu chamei socorro. Para. Eu voltei. Para. Sua mãe me impediu de te ver. Marina deu um tapa no papel, que caiu no chão entre os dois. Não coloca isso nela. Davi ficou em silêncio. A dor dele mudou de forma. Ficou cansada. Você ainda prefere me odiar do que duvidar dela. Ela é minha mãe. Eu era o quê? Marina abriu a boca, mas nada saiu. A pergunta ficou ali, de pé. Maior que os vestidos, maior que o casamento, maior que a chuva voltando a bater na vitrine. O que é mais difícil, perdoar quem partiu ou aceitar que talvez essa pessoa nunca tenha partido? Davi se abaixou, recolheu o recibo e colocou sobre o balcão. Fica com isso, eu não vou te forçar a ler. Leva embora. Não,
Davi, eu fui embora uma vez porque me fizeram acreditar que era o que você queria. Não vou embora de novo deixando a prova no lixo. Ele saiu. Marina ficou olhando para a caixa como se ela respirasse. Não abriu naquela noite. Fechou a loja, foi ao hospital e encontrou Gabriel acordado, olhando para a janela. O irmão sorriu quando a viu. Está com cara de quem brigou com o passado. Marina sentou ao lado dele. Você lembra da dona Lourdes? Gabriel piscou devagar. A costureira? Ela guardou uma caixa. A expressão dele mudou. Foi rápido, mas Marina viu. Medo, culpa, reconhecimento. Que caixa? Cartas. Um diário seu. Gabriel virou o rosto. Marina. O coração dela começou a bater errado. Você sabia? Ele fechou os olhos com força. Eu era criança. Sabia do quê? Eu ouvi coisas. Marina levantou. Que coisas? Gabriel tentou falar, mas a respiração falhou. A máquina apitou. Uma enfermeira entrou, pediu calma, ajustou a máscara, disse que ele não podia se alterar. Marina ficou parada, gelada, enquanto a frase do irmão se repetia. Eu ouvi coisas. Naquela noite, ela dormiu sentada na cadeira do quarto dele. Sonhou com a Ponte Velha, com Davi correndo na chuva, com a mãe segurando uma gaveta fechada. Acordou antes do amanhecer com Gabriel tocando sua mão. A caixa está com você? Ele perguntou. Está na loja. Traz. Por quê? Os olhos dele encheram de lágrimas. Porque eu cansei. Era a primeira vez em anos que Marina via o irmão chorar sem tentar disfarçar com piada. Ela buscou a caixa ao amanhecer. Levou para o hospital dentro de uma sacola de tecido, escondida como se fosse contrabando. Dona Irene tinha ido em casa tomar banho. Raul mandara mensagem perguntando sobre a lista final de convidados. Marina não respondeu. No quarto, Gabriel pediu o diário azul. As mãos dele tremiam demais para abrir. Marina abriu por ele. As primeiras páginas eram bobas. Desenhos de carros, reclamações da escola, frases sobre Marina e Davi serem melosos. Depois do acidente, a letra ficava torta. As frases eram curtas. Ouvi mamãe falando com Dona Lourdes. Ela disse que as cartas não podiam chegar. Disse que Marina ia estragar a vida esperando Davi. Disse que pobre, quando entra em família quebrada, vira mais uma dívida. Marina parou de ler. Não. Gabriel chorou em silêncio. Continua. Ela continuou, a voz falhando. Davi veio no hospital. Eu ouvi a voz dele no corredor. Mamãe disse que Marina não queria ver ele. Mentira! Marina dormia chamando o nome dele. Eu tentei falar, mas minha boca não obedeceu. Marina levou a mão à boca. Gabriel encarou o teto destruído. Eu devia ter contado quando melhorei. Por que não contou? Porque ela disse que você ia escolher ele e abandonar meu tratamento. Disse que eu já tinha tirado sua juventude, que se eu tirasse também o casamento bom que um dia você podia ter, eu seria culpado por acabar com a família. Marina balançou a cabeça, como se o corpo recusasse a verdade. Você era uma criança. Mas cresci, Marina. E continuei calado. Ele pegou uma carta amarelada. Era de Davi. Ele mandava dinheiro às vezes. O quê? Pouco. Por fora. Eu descobri depois. Pagava remédio quando a gente achava que era doação da igreja. A mãe sabia. Dona Lourdes intermediava. Ele pediu segredo porque achou que você odiava ele e não ia aceitar. Marina sentiu a sala girar. 12 anos odiando um homem por fugir. 12 anos sendo ajudada por ele no escuro. 12 anos usando a ausência dele como prova, enquanto ele batia em portas fechadas que a própria família trancava. Gabriel segurou o diário contra o peito. Me perdoa. Ela se abaixou junto à cama e encostou a testa na mão dele. Você não era o adulto da história, mas fui covarde também. Marina chorou como não chorava desde os 17 anos.
Um choro feio, quebrado, sem elegância, que molhou o lençol do hospital e arrancou dela a noiva calma que todos esperavam ver no sábado. Gabriel passou os dedos fracos pelo cabelo dela. Ele voltou, Ma. Era só uma frase simples, mas abriu dentro dela uma casa inteira de portas, como se pede perdão a alguém depois de passar metade da vida chamando esse alguém pelo nome errado. Marina encontrou Davi naquela noite no ponto de táxi, perto da rodoviária. Ele estava encostado no carro, tomando café de copo plástico, olhando para o movimento de ônibus como quem gostava de ver partidas, porque já tinha perdido muitas. Quando a viu, ele ficou sério. Leu. Marina assentiu. Gabriel confirmou. Davi fechou os olhos. Não pareceu vitorioso, pareceu exausto. Eu sinto muito. Ela riu chorando. Você sente? Por você ter descoberto assim. Eu passei 12 anos te odiando. Eu sei. Eu te chamei de covarde. Chamou. Eu vou casar depois de amanhã com outro homem porque achei que amor era uma coisa que mentia e ia embora. Davi olhou para ela. E agora? Marina não respondeu, porque agora era grande demais. Tinha Raul, tinha o tratamento de Gabriel, tinha a loja com aluguel atrasado, tinha uma mãe que mentiu por medo, orgulho e ambição. Tinha uma cidade inteira que adorava uma condenação bem contada. Tinha Davi com os olhos cheios de uma esperança que ele tentava esconder por respeito. Eu não sei, ela disse. Ele assentiu como se já esperasse. Eu não trouxe a caixa para ganhar você de volta. Então por quê? Porque eu precisava parar de deixar a mentira dirigir. A frase atingiu Marina de um jeito estranho. Ela olhou para o táxi, para o retrovisor, para o banco de trás, onde tinha chorado vestida de noiva. Você virou motorista. À noite. E a medicina? Ele sorriu sem alegria. Ficou cara. Depois do acidente, ninguém queria assinar carta de recomendação. A bolsa sumiu. Eu tentei voltar algumas vezes, mas a vida foi cobrando corrida antes de sonho. Sua mãe? Celina piorou quando começaram a falar de mim. Hoje ela precisa de cuidado. Eu pago o que dá. Ela ainda acha que eu vou voltar a estudar. E você? Eu acho que algumas promessas ficam velhas. Marina se aproximou. A nossa ficou? Davi olhou para o pulso dela. A pulseira vermelha ainda estava ali, por baixo do relógio. Ele respirou fundo. A nossa ficou ferida. A distância entre eles era pequena. Pequena demais para tanto passado. Marina levantou a mão. Quase tocou o rosto dele, mas parou antes. Ele percebeu e não se mexeu. Eu quis te ver, ela disse. Eu escrevi. Eu li. Eu achava que você recebeu e não foi. Eu fiquei na ponte até anoitecer. Ela fechou os olhos. Eu também teria ido. Eu sei. Os dois riram sem humor, com dor. Riram como quem descobre que a tragédia não foi falta de amor, mas excesso de gente decidindo por eles. Davi tocou de leve a pulseira dela. Você guardou. Eu odiava você usando isso. Isso é impossível. Eu sei. Por isso guardei. O silêncio veio cheio. A rodoviária anunciava partidas para cidades que nenhum dos dois tinha escolhido. Um ônibus ligou o motor. A luz amarela passou pelo rosto deles. Davi se inclinou um pouco. Marina também. O beijo ficou a um sopro. O celular dela tocou. Raul. Marina se afastou como se tivesse acordado de um sonho errado. Preciso atender. Davi assentiu, mas seus olhos diziam que entender não significava não doer. Marina, Raul disse do outro lado. Sua mãe está preocupada. Você sumiu. Ela olhou para Davi. Estou resolvendo uma coisa. O casamento é depois de amanhã. Não é hora de instabilidade. Instabilidade. Marina olhou para o homem diante dela, com chuva no cabelo e verdade nas mãos. Depois olhou para o próprio reflexo no vidro do táxi.
Uma mulher prestes a vender o futuro para pagar uma dívida que nem era só dela. Eu volto para casa já, ela disse. Davi ouviu e deu um passo para trás. Ela desligou. Eu preciso conversar com Raul. Claro. Não fala como se eu já tivesse escolhido. Você sempre escolheu carregando alguém nas costas, Marina. Só estou tentando não subir também. Aquilo doeu porque era gentil. Ela queria que ele pedisse, que dissesse, fica comigo, que fosse egoísta uma vez. Mas Davi tinha aprendido a renunciar como quem aprende uma profissão. Ele não roubaria dela a decisão. Eu tenho medo, ela confessou. Eu também. De quê? De você escolher a verdade e depois se arrepender quando a conta chegar. Marina chorou sem som. E se eu escolher a segurança? Davi olhou para o chão. Aí eu paro na porta da igreja, deixo você descer e vou embora direito dessa vez. Na manhã do casamento, o céu abriu limpo, como se a tempestade tivesse sido uma vergonha passageira. A cidade parecia lavada. A igreja recebeu flores brancas, tapete claro, músicos afinando instrumentos e convidados curiosos, porque casamento adiado por raio virava assunto. Marina acordou antes de todos. Sentou-se diante do espelho com o vestido pendurado atrás dela. O rosto refletido parecia de outra pessoa. Em cima da penteadeira estavam 3 coisas: a aliança que Raul mandara, a pulseira vermelha e o diário de Gabriel. Dona Irene entrou sem bater. Hoje nada pode dar errado. Marina olhou para a mãe pelo espelho. A senhora conhecia as cartas. Irene parou. Foi um segundo, um único segundo. Mas nele, Marina viu tudo. A confirmação antes da mentira. Que cartas? Marina se levantou. Não faz isso comigo. A mãe fechou a porta devagar. Marina, você está nervosa. Eu li o diário. O rosto de Irene endureceu. Não de culpa, de medo virando ataque. Seu irmão não sabe o que escreve. Ele era criança, traumatizado. Davi voltou ao hospital? Irene apertou a bolsa. Não comece. Ele voltou? Aquele rapaz ia destruir sua vida. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Meu Deus, eu fiz o que uma mãe faz. Mentir, proteger, esconder minhas cartas. Você tinha 17 anos. Eu amava ele. Você não sabia o que era amor. E a senhora sabia o suficiente para me vender agora para Raul? Irene deu um tapa no rosto dela. O som foi pequeno, mas o silêncio depois foi enorme. Marina levou a mão à face. Irene pareceu se arrepender por meio segundo, mas o orgulho voltou antes do pedido de perdão. Você vai casar hoje. Raul vai salvar seu irmão, sua loja e esta família. Davi não salvou ninguém. Marina pegou o recibo do guincho e levantou. Salvou. Só que a senhora preferiu enterrar a prova. Irene começou a chorar, mas não era um choro de queda. Era um choro de ameaça. Se você fizer escândalo, Gabriel perde o tratamento. A casa vai para leilão, sua loja fecha. E quando esse amor bonito precisar pagar conta, quero ver se ele vai ficar. A frase acertou o lugar exato da culpa. Marina não respondeu. Irene saiu. Minutos depois, Raul chegou ao quarto reservado da igreja, impecável em seu terno escuro. Ele viu o rosto dela marcado e franziu a testa. O que houve? Minha mãe. Ele suspirou, como quem encontra um problema administrativo. Depois conversamos sobre isso. Agora precisamos manter a cerimônia em ordem. Marina olhou para ele. Raul não era cruel, mas também não perguntou onde doía. Perguntou apenas se a ordem ainda estava de pé. Raul, eu preciso te contar uma coisa. Ele fechou a porta. Sobre o taxista? Ela não se surpreendeu. Sobre Davi. Sua mãe me explicou. Ele está tentando se aproveitar de uma noiva emocionalmente fragilizada. Ele foi acusado injustamente. Raul ficou em silêncio.
Você sabia? Eu sabia que havia uma versão diferente. Marina deu um passo para trás. Como assim? Sua mãe me contou ontem que talvez existissem papéis antigos. Ela estava com medo de você fazer uma escolha precipitada. E você não me disse? Marina, eu estou financiando um tratamento caro, segurando sua loja, entrando numa família cheia de instabilidade. Eu não achei prudente jogar gasolina nisso há 2 dias do casamento. Gasolina? Verdades antigas nem sempre ajudam vidas atuais. Marina sentiu algo se romper sem barulho. Você ia casar comigo, sabendo que eu talvez estivesse casando por uma mentira? Raul respirou fundo. Eu ia casar com você, sabendo que posso te dar uma vida melhor do que ele. Era uma frase honesta, e por isso mesmo terrível. Lá fora, alguém avisou que a cerimônia ia começar. Marina ficou sozinha por 1 minuto. 1 minuto para decidir se seria filha obediente, irmã sacrificada, noiva segura, mulher grata. 1 minuto para decidir se a verdade podia esperar mais 12 anos. Ela pegou o diário de Gabriel e colocou junto ao buquê. Na porta da igreja, Davi estava no fundo, de camisa branca simples, perto da saída. Raul o havia mantido na lista de motoristas, e talvez por orgulho ou despedida Davi viera. Não para impedir, não para pedir, apenas para ver Marina escolher e acreditar, enfim, que a escolha era dela. Quando ela entrou, todos se levantaram. Marina caminhou devagar. O vestido brilhava sob a luz quente. O buquê tremia. Raul esperava no altar, correto, firme, bonito de um jeito que não alcançava o coração dela. Dona Irene estava na primeira fileira com o rosto duro. Gabriel, numa cadeira de rodas ao lado, pálido e atento, segurava uma cópia do recibo que Marina deixara com ele. Davi, no fundo, parecia já estar indo embora antes mesmo de sair. O padre começou. Falou de compromisso, cuidado, verdade. Marina quase riu quando ouviu essa palavra. Verdade. Raul segurou a mão dela. Está tudo bem. Ele sussurrou. Marina olhou para os dedos dele. Mãos limpas, mãos que pagavam contas, mãos que nunca tremeram por ela. Depois olhou para Davi. As mãos dele estavam fechadas, como se segurassem uma dor invisível para não derramar no chão da igreja. O padre perguntou se Raul aceitava Marina. Aceito, ele disse. Então virou-se para ela. A igreja inteira esperou. Quantas vidas cabem dentro de um sim dito para a pessoa errada? Marina abriu a boca. Nada saiu. O silêncio incomodou os convidados. Alguém tossiu. Dona Irene se inclinou, os olhos mandando, implorando e ameaçando ao mesmo tempo. Gabriel chorou antes dela, e isso decidiu tudo. Marina soltou a mão de Raul. Eu não posso. Um murmúrio correu pela igreja. Raul fechou os olhos, como se já soubesse que aquele momento viria e mesmo assim se ofendesse por ele existir. Marina, ele disse baixo. Ela virou para os convidados, com o diário apertado contra o peito. Antes que alguém ache que isso é uma cena de noiva confusa, eu preciso dizer uma coisa, não para me justificar, para devolver um nome. Davi ergueu o rosto. Dona Irene levantou. Marina, não faça isso. Eu passei 12 anos acreditando que Davi Moraes abandonou meu irmão depois de um acidente. As pessoas começaram a olhar para o fundo da igreja. Davi ficou imóvel. Eu acreditei que ele fugiu. Eu acreditei que ele não tentou me ver. Eu acreditei que o silêncio dele era culpa. E por acreditar nisso, eu deixei uma cidade inteira chamar de covarde o único homem que tentou salvar minha família. O murmúrio virou espanto. Dona Irene foi até o corredor. Isso é mentira. Ela está abalada. Marina abriu o diário. Meu irmão escreveu, ainda no hospital, que ouviu minha mãe mandar esconder as cartas que Davi enviou. Escreveu que Davi foi barrado no corredor. Escreveu que eu chamava o nome dele dormindo, enquanto me diziam que ele não queria me ver. Gabriel levantou a mão com esforço. É verdade.
A voz dele saiu fraca, mas a igreja escutou. Dona Irene cambaleou. Gabriel. Ele chorava. Eu ouvi, mãe, eu ouvi tudo. E fiquei calado porque a senhora colocou a culpa da família nas minhas costas. Marina levantou o recibo. Esse é o comprovante do guincho da noite do acidente. Davi voltou ao local. Ele chamou socorro. Ele tentou voltar para o hospital. Ele escreveu. Ele esperou na ponte. Ele ajudou com remédios em segredo. E enquanto isso, nós deixamos que ele perdesse bolsa, estudo, nome e futuro. Ela olhou para Davi. Eu deixei. Davi balançou a cabeça como se quisesse livrá-la daquela culpa. Mas Marina precisava carregá-la em público, do mesmo jeito que ele carregara a acusação. Ela se virou para Raul. Você não é vilão da minha história. Você me ajudou quando eu precisei. E eu nunca vou fingir que isso não teve valor. Mas eu ia usar sua vida como pagamento de uma dívida que não era sua. Ia casar com você por medo. Isso seria injusto. Raul ficou vermelho, depois pálido. Por um momento, parecia que diria algo duro. Mas olhou para os convidados, para a mãe dela, para Davi no fundo, e talvez tenha entendido que dinheiro nenhum comprava uma mulher que acabara de encontrar a própria voz. Você devia ter me contado antes, ele disse. Devia. Eu também devia ter perguntado se você me amava. Marina chorou. Devia. Raul tirou a aliança do bolso e aguardou. Então não vamos mentir mais. Foi a coisa mais bonita que ele fez por ela. Dona Irene tentou falar, mas Gabriel a interrompeu. Não, mãe, chega. A palavra chega pareceu atravessar anos de doença, culpa e obediência. Davi ainda estava no fundo da igreja, como se não soubesse se tinha permissão para se aproximar. Marina caminhou até ele, cada passo arrastando o vestido pelo tapete branco, cada olhar dos convidados pesando menos do que o silêncio que ela carregara por 12 anos. Quando chegou perto, não tocou nele. Eu sinto muito, ela disse. Davi engoliu a própria dor. Eu esperei tanto por essa frase que achei que ia ficar feliz quando ouvisse. E não ficou? Fiquei triste pelo tempo que ela custou. Marina assentiu, chorando. Eu também. Ele olhou para a igreja cheia. Você sabe que isso não resolve as contas. Eu sei. Nem o tratamento. Eu sei. Nem os anos. Eu sei. Davi respirou fundo. Então, por que fez? Marina tirou a pulseira vermelha do próprio pulso. O fio antigo quase arrebentou. Ela segurou a mão dele e amarrou com cuidado no pulso dele, do mesmo jeito que ele fizera nela quando eram adolescentes. Porque eu não queria perder você pela segunda vez para salvar uma mentira. Davi fechou os olhos. Uma lágrima escorreu, silenciosa, sem vergonha. A igreja inteira viu, e talvez fosse isso que mais curasse. Não o beijo, não a música, não a vitória, mas a imagem de um homem que passou anos sendo chamado de covarde, chorando em pé, finalmente sem precisar se defender. Marina não beijou Davi no altar, não ainda. Havia dor demais em volta. Havia Raul ferido, Gabriel tremendo, uma mãe desmoronando, convidados sem saber se cochichavam ou choravam. Ela apenas segurou a mão dele, e às vezes, segurar a mão certa no meio da ruína já é uma declaração inteira. Os meses seguintes não foram bonitos como fotos de casamento. Foram difíceis. Raul retirou parte da ajuda financeira, mas não de forma cruel. Pagou os exames já marcados e se afastou com dignidade. Marina vendeu metade da loja para uma antiga funcionária, Jana, que assumiu a parte administrativa e impediu que o negócio fechasse. A casa da família quase foi a leilão, mas Marina negociou com o banco, vendeu móveis antigos, organizou uma campanha discreta para o tratamento de Gabriel e aceitou ajuda de clientes que tinham visto a verdade se espalhar pela cidade. Dona Irene passou semanas sem falar com a filha. Primeiro negou,
depois culpou o medo, depois chorou dizendo que só queria um futuro melhor para Marina. A reconciliação não veio como abraço de novela. Veio lenta, áspera, cheia de frases interrompidas. Eu achei que estava te protegendo. Irene disse um dia no hospital. Marina respondeu. A senhora estava protegendo a ideia que tinha da minha vida. Irene não pediu perdão naquele dia. Ainda não sabia. Mas ficou sentada ao lado de Gabriel até ele dormir. E pela primeira vez não deu ordens. Davi também não recuperou tudo de uma vez. A cidade que acusou rápido demorou a corrigir devagar. Alguns pediram desculpas. Outros fingiram que nunca tinham falado nada. A cooperativa de táxi fez uma vaquinha para Celina. Um professor antigo, ao saber do recibo e das cartas, ajudou Davi a se inscrever num programa de bolsas para quem queria retomar estudos na área da saúde. Ele voltou a fazer cursinho à noite, depois de dirigir o dia inteiro. Marina e Davi se viram pouco no começo. Não porque faltasse amor, porque pela primeira vez estavam tentando não usar o amor para tapar buracos que precisavam de trabalho, perdão e tempo. Mas havia encontros. No corredor do hospital, ela levava café sem açúcar, mesmo odiando o café sem açúcar, porque lembrava que ele tomava assim quando precisava ficar acordado. Ele fingia reclamar. Isso está com gosto de castigo. Você bebia pior no cursinho. Eu era jovem e sem amor próprio. Continua sem, porque ainda aceita café meu. Ele sorria. E o sorriso dele fazia Marina lembrar que romance também sobrevive no cuidado pequeno, não só nas grandes cenas. Às vezes, Davi levava Gabriel para passear de táxi pelo quarteirão, só para ele ver a cidade fora da janela do hospital. Gabriel chamava o carro de ambulância emocional. Davi dizia que cobraria bandeira 2 por piada ruim. Numa tarde de agosto, Gabriel pediu para parar na Ponte Velha, a mesma do acidente. A prefeitura tinha reformado o lugar, colocado luzes novas, guardas de ferro, uma placa falando de segurança no trânsito. Marina não queria descer. Davi também não. Gabriel insistiu. Os três ficaram olhando a água barrenta passar embaixo. Eu tinha medo desse lugar, Gabriel disse. Marina apertou o casaco. Eu também. Davi não falou nada. Gabriel tirou do bolso uma página plastificada do diário, a primeira em que escrevera a verdade. Não quero mais guardar isso como culpa. Quero guardar como prova de que eu contei. Marina abraçou o irmão. Davi olhou para o céu, tentando segurar as lágrimas. Foi ali, na ponte onde tudo tinha quebrado, que os três ficaram em silêncio até o medo cansar. O amor pode voltar ao mesmo lugar onde acabou e sair de lá diferente. Na noite em que Davi recebeu a confirmação da bolsa, ele não contou para Marina por telefone. Dirigiu até a porta do hospital, parou o táxi e mandou apenas uma mensagem. Tem uma corrida esperando. Marina saiu ainda de jaleco por cima da roupa, porque passara o dia ajudando Gabriel numa consulta. O cabelo estava preso de qualquer jeito, o rosto cansado, as olheiras profundas. Mesmo assim, quando viu Davi encostado no carro com um envelope na mão, sorriu antes de perguntar. Você passou? Ele tentou fazer suspense. Depende. Davi. Passei. Marina levou as mãos ao rosto e começou a rir chorando. Ele riu também. Durante um segundo pareciam os adolescentes da festa junina, sem acidente, sem igreja, sem cartas perdidas. Eu sabia, ela disse. Você sempre dizia isso quando chutava a resposta. Mas eu acertava. Metade. A metade importante. Ele abriu a porta traseira para ela por hábito. Marina olhou para o banco de trás, depois para ele. Não. Davi franziu a testa. O quê? Ela abriu a porta da frente e sentou ao lado dele. Eu não quero mais ser passageira da nossa história. Davi ficou parado, com a mão ainda na porta traseira. Marina bateu de leve no banco do motorista. Vai, me leva para comemorar. Onde? Ela pensou. Na ponte não.
Na igreja também não. Na sua casa. Minha casa? Quero contar para Celina que o filho dela vai voltar a estudar. O rosto de Davi mudou. Havia orgulho ali, mas também medo de aceitar felicidade de mais de uma vez. Ele entrou no carro. Ela vai chorar. Eu também. Então vou cobrar taxa de limpeza emocional. Marina riu. Davi ligou o motor. Antes de sair, ele percebeu que a pulseira vermelha estava no câmbio, onde ele a deixava para não estragar durante o trabalho. Marina pegou o fio, amarrou de novo no pulso dele e segurou sua mão por um instante. Promete uma coisa? Ela pediu. Depende. Se for fugir com você, hoje eu tenho aula às 7. Promete que, quando ficar difícil, a gente não deixa ninguém esconder nossas palavras de novo. Davi olhou para ela. Prometo. E promete que, se um dia precisar ir buscar socorro, você volta? Ele ficou sério. Tocou o rosto dela com a ponta dos dedos. Eu sempre voltei, Marina. Ela fechou os olhos, recebendo finalmente a frase que esperou uma vida para entender. Meses depois, quando Gabriel conseguiu passar uma semana inteira fora do hospital, Marina fechou a loja mais cedo. Não havia vestidos na vitrine naquele dia. Havia uma placa escrita à mão. Reabrimos amanhã. Hoje a dona foi escolher a própria vida. Algumas clientes tiraram foto, outras choraram sem saber direito por quê. Marina caminhou até o ponto de táxi usando um vestido azul simples, nada de noiva, nada de véu. Só ela, com o cabelo solto, uma sacola de pão doce para Celina e uma coragem ainda nova no peito. Davi chegou atrasado 5 minutos, desesperado. Desculpa, um passageiro esqueceu uma mochila e eu tive que devolver. Marina levantou uma sobrancelha. Cuidado com coisas esquecidas no banco de trás. Elas mudam vidas. Ele sorriu. Algumas mudam para melhor. Ela entrou no banco da frente. No caminho, passaram pela igreja, depois pelo hospital, depois pela ponte. Nenhum lugar desapareceu, nenhuma dor foi apagada. O que mudou foi que agora eles atravessavam tudo juntos, sem mentira dirigindo, sem orgulho no volante, sem silêncio trancado em caixa velha. No rádio, tocava uma música qualquer de fim de tarde. Não era sinal, não era milagre, não era destino falando por alto-falante. Era só uma estação comum, escolhida por Davi porque Celina gostava. Ainda assim, Marina sorriu, porque a vida real, quando finalmente deixava de mentir, também sabia parecer filme. O que foi? Ele perguntou. O envio da mensagem expirou. Tente novamente. Repetir.